Os demônios são conhecidos por serem, em sua grande maioria, seres malignos e muito perigosos, desprovidos de qualquer sentimento humano. Mas existem algumas exceções à regra, e alguns demônios podem ser autenticamente bondosos e possuir grande amor por sua família e amigos. E esse é o caso do Lord Scapegoat, um meio-irmão do Etrigan que tem a mais triste e sofrida história de todo o inferno. E se quiser conhecer mais sobre esse interessante e lamentável personagem, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E meus amigos, como eu disse, esse personagem é um meio-irmão do Etrigan. E para saber mais sobre a família do Etrigan e a sua participação no inferno, veja esse meu vídeo que conta a história dele no inferno, antes de ser linkado ao Jason Blood. Vale muito a pena. Mas agora vamos à história do pobre bode. Durante muito tempo, o demônio Belial esteve preso ao inferno, a mando de Lúcifer. Isso para tentar conter o seu rebelde e descontrolado filho, no caso o Etrigan. E vale lembrar que o Etrigan nutria grande rancor de seu pai, pois ele o usava como arma de guerra para o benefício próprio e também por ter aprisionado a sua mãe em Mazak Mavidil, que é uma prisão de segurança máxima do inferno. Só que depois de um bom tempo, o Belial veio para a Terra. E nesse período que ele passou por aqui, ele se envolveu amorosamente, e entenda amorosamente como sexualmente, com uma belíssima deusa menor do Oriente Médio. E foi no meio desse processo que eles tiveram um filho. E quando esse filho nasceu, o Belial ficou sem entender porcaria nenhuma, porque o filho dele era um bode. Sim, exatamente um bode. E então ele se perguntava: puta que pariu, como que um filho de um demônio com uma deusa poderia nascer um bode? E é nesse momento que o Etrigan aparece rindo pra caramba e diz que na verdade tudo isso era um feitiço dele, que fez o Belial achar que estava se envolvendo com uma deusa. Mas na verdade não era uma deusa coisa nenhuma, e sim um espírito animal. Ô zoofilia! E então, tudo isso não passou de uma pegadinha do Etrigan, sabe, uma coisa boba, uma brincadeirinha comum entre membros da família, não é mesmo? Só que o Belial não levou na brincadeira, e ficou muito puto com o Etrigan. E ele disse que esse filho dele seria criado por ele mesmo e um dia seria a ruína do Etrigan. E assim o Belial fez, ele tentou ensinar o bode a odiar o seu irmão. Mas para a decepção do Belial, o bode nunca detestou o Etrigan, muito pelo contrário, ele passou a respeitar e amar o irmão. O problema é que isso fez com que o Belial desprezasse ainda mais o pobre bode. E você pode estar pensando, por que você chama ele de bode e não pelo nome dele? E o lance é o seguinte: ele era tão desprezado, tão ridicularizado pelo pai e pelos demais demônios, que ele nunca recebeu um nome. Era como se ele não fosse digno disso. Então ele era chamado apenas de bode. E você vai pensar que pelo menos o Etrigan, o seu amado irmão, gostaria e respeitaria ele, certo? Mas você está completamente errado. O Etrigan sempre desprezou seu irmão da mesma forma que o Belial fez, dando dessa maneira uma vida de solidão para o coitado. E depois dessa decepção, o Belial saiu mais uma vez do inferno e veio para a Terra. E adivinha, ele voltou com mais um filho! Belial do céu, será que você não consegue passar um dia na Terra sem fazer um filho? Mas tá bom, dessa vez ele voltou com um filho mago, no caso o Merlin. E a intenção dele era ter um filho poderoso o suficiente e disposto a derrotar o Etrigan. E o Merlin era esse cara. E de fato, o Merlin, munido com o Livro da Eternidade e com magias assombrosamente poderosas, conseguiu subjugar o Etrigan. E o Etrigan naquele momento tentou colocar a culpa de todas as suas ações no pobre bode, que inclusive aceitou receber a culpa para poder ajudar o irmão ingrato. Mas para a infelicidade do Etrigan, o Merlin não acreditou. Mas quem mais se ferrou nessa história foi novamente o bode. Coitado!
pois o Merlin viu a disposição do bode em assumir e purgar os pecados das outras pessoas e dos outros seres. E o Merlin então, com a sua magia, transformou o bode em um receptáculo para o pecado e em um agente purificador do mesmo. E foi por isso que ele passou a ser chamado de bode expiatório, ou scapegoat. Só que o problema para o scapegoat é que alguns pecados só podem ser pagos com a dor. E para cada um desses pecados que ele purificava, ele sofria o equivalente a uma verdadeira tortura. E como muitos demônios estavam usando ele para se purificar, e como ele estava sob intensa tortura dia após dia, o Merlin, temendo que ele ficasse mentalmente instável, o aprisionou em uma dimensão de bolso, onde ele iria continuar sendo torturado pelo pecado dos demais demônios e até de alguns humanos. Só que agora estaria isolado e completamente sozinho. E um detalhe é que o Scapegoat nunca perdeu a consciência ou surtou, como Merlin imaginava. E o isolamento e a tortura foi a vida do Scapegoat por mais de 1 milênio. Até que um dia a sorte parecia estar mudando para o pobre diabo, pois o Etrigan, já linkado ao Jason Blood, acabou sendo banido para essa região. E quando eles se encontraram, o Scapegoat recebeu o Etrigan de braços abertos, mesmo após a sacanagem que o Etrigan fez com ele. Mas a suposta sorte do Scapegoat não passava de uma ilusão, pois o Etrigan o abandonou e tentou fugir do local sozinho. O Scapegoat tentou seguir o irmão para escapar também desse local. E vale lembrar que essa dimensão é protegida por uma entidade chamada Golden Knight, ou Cavaleiro de Ouro, que dentro desse domínio é quase onipotente. E é exatamente esse cara que impede que qualquer um saia dessa dimensão. E o Etrigan estava tentando sozinho passar por esse cara, mas não conseguia. E é nesse momento que chega o Scapegoat. E pela primeira vez, o Etrigan ficou feliz por ver o irmão. Mas não por gostar dele, mas porque viu a possibilidade de usá-lo como isca para poder escapar. E foi exatamente isso que ele fez, conseguindo escapar e deixando seu irmão para o sofrimento e a solidão eterna. E sem nenhum remorso e sem arrependimentos, o Scapegoat continuou e continua até hoje pagando pelo erro dos outros. E mesmo assim, ele é alguém esquecido, ridicularizado e considerado indigno de qualquer sentimento e até de um nome. E eis o que acontece quando uma boa criatura nasce no lugar errado. E então galera, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado da história do Lord Scapegoat e lembre-se que eu só fiz esse vídeo porque ele foi muito pedido. E então, se quiser algum vídeo, deixe nos comentários e também deixe um like porque ajuda demais. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos lançamentos. Eu conto demais com o apoio de todos e até a próxima!